Rapaz, não tem condições. Filme de videogame tem uma maldição, bicho. Não dá certo. Tem alguns que são até legais, tipo do Sonic, mas a maioria não presta e, infelizmente, aconteceu de novo. Mas tem coisas boas no meio da ruindade. Eu vou falar sobre elas hoje. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma crítica aqui no canal da SB Cinema. Eu sou Bruno Albuquerque, eu assisti a Mortal Kombat, essa nova adaptação dos games, essa nova versão. Pode-se dizer que é uma nova versão do filme antigo? Não. É uma nova adaptação dos games, né? Ele não tem nada a ver com o filme clássico lá, o clássico trash, né, dos anos 90. E vamos lá falar um pouquinho sobre ele hoje. Eu cresci jogando Mortal Kombat, na verdade eu joguei quando era criança, eu não cresci jogando, eu não acompanhei outras versões do jogo. Eu jogava muito a versão lá do Super Nintendo. Pra quem é de Fortaleza e mora aqui na região, olha só, Norte Shopping entre 2002 e 2004, época de ouro, Pão de Açúcar, na partezinha lá dos videogames, para as crianças ficarem brincando enquanto os pais fazem as compras. Joguei muito Mortal Kombat, Super Mario, um jogo do jovem 007, o 007 criança, alguma coisa assim, Bomberman, nossa, joguei tudo lá. E esse jogo, cara, eu jogava sempre, era um dos meus favoritos, porque a gente ficava apertando lá os botões de uma forma maluca. A gente era muito criança, 6, 7 anos de idade, a gente apertava os botões de uma forma muito maluca lá, e de repente saiu um poder, de repente saiu um fatality, a gente fazia tudo na famosa cagada, como a gente fala aqui, né? Então eu tenho um carinho especial por Mortal Kombat, porque eu joguei muito quando era criança. E eu tava até esperançoso com esse filme, orçamento baixo, dando uma chance pra um diretor estreante, um filme com uma pegada mais ou menos independente. Eu, poxa, interessante, e tava tendo um suspense muito grande sobre esse filme, o que acabou gerando em mim uma certa ansiedade pra ver como é que ele ia ficar, e infelizmente não rolou. O que esse filme tem de problemas são problemas muito comuns em filmes blockbusters, do mesmo nível ali de orçamento, do mesmo nível de divulgação, do mesmo nível de franquia, melhor dizendo. E eu vou falar sobre esses problemas daqui a pouco, mas eu quero começar falando sobre as coisas boas e a gente conclui falando sobre as coisas ruins, tá? Uma das coisas que eu mais gostei desse filme, duas das coisas, são os personagens e o espírito de aventura. Os personagens, por mais que eles não sejam bem desenvolvidos, e eu vou falar sobre isso mais lá pra frente, eles são muito carismáticos. E eu acho que também o elenco escolhido foi bem bacana, eles são todos muito carismáticos e você vê que todos eles estavam se divertindo enquanto faziam um filme. Por mais que eles não tivessem muito estofo, assim, muito material, melhor dizendo, pra trabalhar em cima, eles se esforçaram e conseguem agregar bastante carisma a personagens que o próprio texto já possui um certo carisma, apesar de não serem bem desenvolvidos. E uma coisa que eu gosto muito desse filme também é esse lance de aventura, esse clima aventuresco de você sair da sua casa e ir pra um deserto, depois ir pra um local, pra um templo antigo onde tem lutas e você tem o lance lá do teletransporte, onde eles visitam vários lugares. Eu gosto muito disso, um espírito aventuresco particularmente me chama muita atenção no cinema. Eu adoro filmes dos anos 80, tipo Goonies. Nossa, eu amo Goonies, é muito legal. Esses filmes que evocam a aventura, os De Volta para o Futuro, todos esses me chamam muito a atenção porque é uma parada bem fantasiosa, você sai do seu mundo padrão, é bem jornada do herói. Eu me fascino muito por esse tipo de história. Um outro detalhe legal, mas que também acarreta um certo problema, é o design de produção do filme, que é muito bom, né? Não sei se você sabe, mas o orçamento desse filme foi de 50 milhões de dólares, mais ou menos por aí. E, cara, o que eles fizeram aqui pode-se dizer que foi feito milagre, assim. Não só em relação aos efeitos visuais, que eu vou comentar já já, mas também em relação ao design de produção, que é muito bacana, é muito detalhista. E os poucos momentos, eu vou falar sobre isso agora, né? Em que a câmera, ela usa um plano aberto pra você compreender aquele lugar, você percebe a riqueza de detalhes que ele tem. Todo o escopo da produção, o tamanho dos cenários, tem várias estátuas, tem vários itens de pedra e também o visual dos personagens está muito bacana, não só por estar fiel aos games, mas os detalhes estão muito bem produzidos. E o problema que isso acarreta, na verdade, não é que acarreta, é um problema de direção que não valoriza esse design de produção, principalmente nas cenas de luta, que cada luta rola em um cenário diferente, basicamente. A câmera é sempre fechada, cortes muito rápidos, a gente acaba não conseguindo apreciar tão bem os cenários que foram muito bem produzidos. Isso acaba sendo um problema. Como eu falei sobre os efeitos visuais, pro orçamento desse filme, eles estão muito bons, eu me surpreendi de verdade em vários momentos, principalmente em relação aos poderes e em alguns designs de personagens. Tem personagens totalmente feitos de efeitos visuais ou com partes do seu corpo composto por efeitos e funciona bem, convence. Mas, em alguns momentos, quando tem um cenário muito grandioso, você acaba percebendo o efeito visual, você percebe que destaca um elemento do outro, acaba sendo um pouco mal feito. Mas são momentos muito pontuais, na maior parte do tempo os efeitos funcionam muito bem. E pra finalizar, as coisas muito boas do filme, a rivalidade entre o Scorpion e o Sub-Zero é o único elemento bem desenvolvido do roteiro e funciona. O prólogo do filme já é introduzindo isso e a origem de um dos personagens importantes
importantes pra história. E lá no final, isso não é spoiler, tá no trailer, temos um embate entre o Scorpion e o Sub-Zero. E esse embate, ele já é interessante por si só por conta da batalha em si. A coreografia dessa batalha e das outras também são bem bacanas, mas especificamente dessa é muito legal. A forma como eles usam os poderes deles de forma criativa pra atacarem uns aos outros é muito divertido e funciona, e o impacto emocional na gente é muito maior porque eles foram bem desenvolvidos. É uma rivalidade que foi bem desenvolvida antes, é uma rivalidade que foi bem apresentada, com elementos bem certeiros lá no prólogo e resultam no clímax, e faz bastante sentido. Agora vamos aos contras, né? Como eu falei, o desenvolvimento do protagonista no roteiro e dos outros personagens é praticamente nulo. O filme acha que com um momento muito rápido de uma introdução bem simplista do personagem, onde a gente não tem aprofundamento nenhum sobre quem ele é, a gente não tem aprofundamento nenhum sobre a relação dele com a família, a gente não sabe quem é a família dele direito. O filme acha que a gente vai comprar a briga dele, com o perdão do trocadilho. O filme acha que a gente vai comprar o personagem e vai ficar junto com ele até o final. Não acontece. Enquanto a rivalidade do Scorpion e do Sub-Zero é muito bem apresentada, e como eu falei, o embate final deles é emblemático, o Cole Young, a gente não teme pela segurança da família dele, ele fala o tempo todo, tá preocupado com a família, a gente não se importa, inclusive ele toma algumas decisões meio idiotas durante o filme, a família demora pra se tocar de algumas coisas que deviam ter se tocado de imediato, isso é bem problemático, mas o principal problema é o desenvolvimento. Não deu tempo. Por mais que ele tenha 1h50, o filme não reserva tempo pra desenvolver aquele personagem, que é importantíssimo, é o protagonista, a gente precisa estar com ele durante todo o filme, a gente precisa torcer por ele, a gente precisa se preocupar com ele, se preocupar com as pessoas próximas a ele, e isso não acontece. O que me leva à montagem do filme. O filme é muito apressado, o filme é muito corrido, ele tem cenas em cenários maravilhosos que são muito curtas, e aí pula pra outra cena e pula pra outro cenário, e algumas coisas vão acontecendo. Tem uma cena num avião muito rápida que eles pulam pro deserto, chega no deserto, já entra no templo, é muito rápido tudo. E no meio disso, ele vai apresentando vários personagens que são apresentados assim, e você não desenvolve eles, você não gera nenhuma conexão com eles. A Sonya Blade, o Kano, o Jax, nenhum deles é bem desenvolvido, e digo mais, nenhum deles tem um arco de transformação durante o filme. Até que tem, alguns deles passam por transformações no filme, mas como eles não foram bem desenvolvidos, isso não é aprofundado de forma nenhuma, você não se importa. Então é praticamente como se não tivesse. O Jax passa por uma transformação, a Sonya Blade passa por uma transformação, ambos fisicamente, mas você não se importa. Aquilo não gera impacto nenhum em você, porque você não conhece aqueles personagens. E a montagem também é problemática, a montagem juntamente com a mise-en-scène. Eu vou falar já só sobre a mise-en-scène, mas a montagem em cenas de luta, em cenas de ação, ela corta tanto, ela corta tão exageradamente que tem uma hora que até a continuidade do posicionamento dos atores em cena é prejudicada. Tem uma hora que um personagem dá um passo pra frente e corta pra outro ângulo da cena, é como se ele já tivesse dado 5 passos. Ou um personagem está desferindo um golpe, corta pra outro ângulo daquele mesmo momento, ele está desferindo outro golpe. Isso causa um estranhamento que você percebe que não é intencional. A gente fala muito aqui nas nossas lives de quinta-feira, toda quinta, às 20h30 a gente analisa algum filme que os alunos escolhem, como alguns elementos que normalmente não fariam sentido em filmes convencionais, alguns filmes usam de forma intencional para chegar em determinadas reações em você. A estranheza é a intenção, você perceber que existe um erro é intencional, aqui não é intencional, só prejudica a compreensão geográfica das lutas, só prejudica a nossa compreensão do que tá acontecendo em cena. E a mise-en-scène é muito problemática. Até no prólogo do filme tem um detalhe lá, repara bem, logo no começo do filme, isso não é spoiler, a Warner disponibilizou esse prólogo no YouTube totalmente gratuito. Tem um momento lá em que o Hanzo, né, que é o Scorpion, ele percebe que tem pessoas se aproximando, que tem 2 ninjas se aproximando dele à distância, eles estão atrás de alguns arbustos, ele escuta, aí ele se vira, anda olhando pra baixo, e aí ele de repente vira pro lado e o ninja já tava do lado dele. Aí a câmera vira, esse cara tava do lado dele o tempo todo. Como que ele não viu esse ninja ali? Como é que aquele ninja chegou ali do nada? Tudo bem que ele é um ninja, mas você perceba na cena, é estranho. É como se o cara tivesse lá o tempo todo e ele tava só fingindo que não viu o cara. É bem estranho essa mise-en-scène e não é só esse momento. Tem muitos outros momentos onde um personagem vira em 360 graus, assim, num corte pra outro. É bem bizarro. Eu preciso falar do Kano. Nada em relação a esse personagem funciona. As piadas não funcionam. Não é um personagem que a gente ama odiar. Não é um personagem engraçado em momento algum. Ele não tem carisma nenhum. O ator, o trabalho dele, infelizmente, é completamente genérico. E não dá, cara. É um personagem que muda de uma hora pra outra no filme e tem um embate com outro personagem importante. Isso não tem impacto nenhum. Não tem impacto nenhum. Tem até uma pista e recompensa que o filme faz. Ele coloca um elemento no começo da história do Kano, que depois resulta no final da sua história lá no final. E não funciona. Você fica, é aquele negócio, beleza. Não é tipo, opa,
olha só que legal aquela conexão. Não, é jogado, é completamente jogado, assim como o personagem pra mim é completamente jogado. E pra finalizar, eu sinto que há uma preocupação exagerada nesse filme em criar uma franquia. Ele poderia funcionar muito melhor, e eu tenho certeza que ele funcionaria muito melhor se ele fosse uma obra contida, se ele tivesse preocupado em contar aquela história dele, com começo, meio e fim. Eu vou pegar um filme aqui completamente nada a ver, eu sei que não é de... Pronto, eu vou pegar um filme que tem a ver. O Sonic do ano passado, que é um filme infantil, um filme pra... infantil, é um filme com que o público-alvo principal são as crianças. Por mais que ele tenha aqui ou acolá pontos que podem ocasionar em continuações, principalmente na cena pós-créditos, o filme em si é muito contido. Ele conta aquela história dele. Começo, meio e fim, esses são os personagens, eles saem de ponto A, vão ao ponto B, e é isso aí. E aqui não, cara. Aqui o tempo todo ele quer criar franquia. Ele deixa vilões vivos, as últimas falas desses vilões já puxam pra uma continuação, depois os heróis falam que eles precisam buscar novos campeões, e aí o último momento do filme é um fanservice mais totalmente focado em chamar uma continuação. Parece que é um filme mais preocupado em montar uma franquia do que contar uma boa história por si só. Me lembrou Prometheus também, do Ridley Scott, que ele tava muito preocupado em iniciar uma franquia. Parece que é um filme prólogo. Ele está ali setando vários pontos para talvez serem abordados em continuações que eles nem sabem se vai ter, porque eles não sabem se esse filme vai bem de bilheteria ou no HBO Max. E aí, como é que fica? É um filme ou é uma promessa? É um comercial para um futuro? Isso é muito problemático. Então, por isso, por mais que eu tenha gostado de alguns elementos bem legais desse filme, que são elementos que eu particularmente gosto muito, e querendo ou não, me diverti um pouco de ver na tela um filme que retrata tão bem um jogo que eu joguei muito quando era criança, todos esses problemas eu não consigo ignorar, e é por isso que eu vou dar uma nota 2 de 5 pro filme. Concorda comigo? Discorda? Não tem problema se você discorda. Comenta aqui embaixo, eu quero conversar com vocês sobre o filme. Não esquece de curtir esse vídeo caso você tenha gostado do conteúdo e de se inscrever no canal da SB Cinema. Agora um comercialzinho rapidinho de 10 segundos, também se inscreve no nosso grupo do Telegram, o t.me/galera do cinema, é totalmente gratuito, é só pra você receber as nossas notificações, tá bom? Aperta no link aí, ou digita no seu navegador e entra no nosso grupo do Telegram. Um forte abraço, muito obrigado por terem assistido e até a nossa próxima crítica. Ah, The Longa ao Cinema, claro.